sou do Paraná, criado no Goiás. Eu vim pra cá, eu tinha 16 anos. Estou com 38 anos, Sete Lagoas. Não ganhei dinheiro nenhum para fazer a parada lá. A ideia não era grana, a ideia era elegível. Acho que o que impulsionou bastante assim, a vontade de estar junto era realmente acreditar no projeto, sabe? Por mais que eu estivesse ali trabalhando, eu sou sete lagoano, nasci aqui. E eu amo essa cidade, né? Continuarei firme até onde ele quiser chegar. A gente está aí pronto para abraçar. Foi um sentimento assim, de muita alegria, muita felicidade, porque eu realmente voltei a acreditar na política, né, de Sete Lagoas. Então ele já tem essa veia política. Então quando ele veio e me falou, só concretizou aquilo que eu já via na veia dele, correndo no sangue dele. Então, quando apareceu uma pessoa nova, sangue novo, que não tem, não está intoxicado pelo sistema. E a simplicidade dele, você vê, só você não tem que falar nada de mal. 7 horas da manhã, antes de 7 horas da manhã, já está gravando vídeo, postando. Então a campanha dele toda foi isso aí. Eu perguntei ele que hora que ele dorme. Então eu acho que querer fazer algo melhor por Sete Lagoas é que realmente impulsionou ele a isso, né? Porque assim, ele tem vida pronta, não vou mexer em política. Logo que apareceu o partido no Brasil, que eu vi falar do Novo, tinha acho menos 6 meses, eu fui talvez um dos primeiros filiados aqui de Sete Lagoas, que fez a filiação. E por acreditar, igual a gente ainda falava em off aí, nas ideias que o Novo propõe, que é, né, um Estado pequeno, o cidadão, né, o Estado trabalhando pelo cidadão, não o cidadão trabalhando pelo Estado, essas coisas. Logo que começou, eu filiei e, vamos falar assim, né, militei. Meu desejo de lançar um candidato novo aqui é muito grande. Acreditando que a gente tinha bons nomes, né, que não fosse os dois, tinha até outros, eu queria muito. Né? E aí a gente tem que lutar, tem que brigar, igual eu falei ainda há pouco, eu não sei falar alto. Meu tom alto é o que eu estou falando aqui, estou esforçando para falar alto. Mas quando é para brigar, aí eu falo alto. Aí eu consigo gritar, espernear. Passado em 2023, com essa articulação de vai ter candidato pelo Novo ou não vai, nós acabamos convidando o Juninho para participar de algumas reuniões. Ele veio. Se aproximou ainda sem filiar, começamos a reunir, trocar ideia, conversando com algumas pessoas do partido, escutando um e outras ideias de um e outro, né, chegando a alguns possíveis candidatos. E eu vi uma entrevista do Juninho, onde ele soltou no Instagram, falando: olha, acabei de dar uma das melhores entrevistas minhas e tal. Eu parei para assistir a entrevista dele, bem detalhada. E eu vi claramente que Juninho era uma versão minha melhorada só. Quando você vê pessoas mais jovens querendo participar, mais jovens, né? E que tem o mesmo pensamento que seu, com a mesma vontade, eu falei: não, esse cara está falando exatamente o que eu falei em 2020, nós não precisamos reinventar a roda não só, é colocar o que tem para funcionar. E Juninho é um cara que não precisa de prefeitura, financeiramente ele não precisa, tem a vida estabelecida, é um cara que não vai entrar para tirar proveito da prefeitura. Mas o divisor de águas foi aquela entrevista que eu comentei no início que o Juninho deu, onde ele apontava exatamente como queria fazer, como achava que tinha que fazer. Eu falei: tá aí o cara que nós precisamos, é esse aí. Advogado, empresário, professor, mestre em Direito Empresarial, MBA em Economia, pós-graduando em Direito Tributário, radialista, comunicador e candidato a prefeito. Então eu sou Aierton Romano Silva Júnior, meu pai era o Aierton Romano Silva, que era conhecido como Sinonô. Então o Juninho Sinonô vem disso, porque cidade do interior, Juninho de Sinonô, desde pequeno, é o Juninho de Sinonô. Sinonô pegou o Juninho Sinonô. É o famoso filho de quem? É, o filho de quem? Minas. Meu pai era o Nonô do Benjamin, eu sou o Juninho de Sinonô. O pai dele pegava ele no berço e punha em cima da barriga dele para ele dormir.
Aí ele acostumou. Era agarrado, mas muito mesmo. Desde criancinha, amigo do Sinonô, tudo era apaixonado com ele. Ele não esquecia o nome de nenhum. Tio Marcelo, tio Cessé, tio Chapinha, tio... todo mundo era tio. Era apaixonado com o pai dele. E o pai dele com ele também. Era apaixonado. Gostava demais da conta do pai dele. No dia que o pai dele faleceu, eu achei que ele ia até adoecer. Convidou o Juninho para vir aqui no açougue. Juninho veio que Sinodô 2, né? Sinodô 2. Primeira coisa mais importante que eu vejo nele é a humildade. Isso para mim ele tem sem do pai dele. Se o pai dele é uma pessoa que eu admirava, achei assim, o Sinonô, o pai de Juninho, eu gostava dele. Tinha amizade com ele? Não, mas eu gostava dele, do caráter, da maneira dele e tal, que transferiu para o Juninho. Juninho, desde muito novo, ele me contou a história de vida dele. Ele andava sempre com o pai dele. O pai dele, por um dia, carregava o Juninho para cima e para baixo. Ele nunca participou da política, mas sempre esteve entre os políticos. Conheci o pai de Juninho, depois conheci o Juninho, né? Encontrei com ele tem mais ou menos 3 anos. Falei, Juninho, vocês precisam entrar na política de Sete Lagoas, vocês são os filhos de Sete Lagoas. Temos aqui hoje, Álvaro, dois protagonistas, e eu tenho que dizer que são pessoas do mais alto gabarito. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com um deles e posso dizer para você que é pessoa da melhor qualidade, da melhor categoria. Eu não tenho que esconder isso de ninguém, porque eu já tive a grata satisfação de trabalhar com ele enquanto ele era presidente do Clube Náutico Sete Lagoas. E juntou-se aí ao Juninho Sinonô, que via sem Juninho. Saulo Calazans. E eu tenho uma satisfação tão grande que ele me escolheu. Porque ele foi cortejado, eu posso falar, e quem quiser que prove o contrário, ele foi cortejado por todos os candidatos. É um complemento que é difícil você ver isso na política. Eu sempre ouvi falar de Juninho Sinonô, mas nunca tinha sentado numa mesa com o Juninho. Quando fui candidato em 2020 a prefeito, ele me entrevistou na rádio. Ele tem um programa chamado 10 por 1. Eu fui lá dar uma entrevista, dei uma entrevista de 1 hora, depois fizemos um release lá de 10 minutos e ali fiquei conhecendo o Juninho Sinonô. Mas o divisor de águas foi aquela entrevista que eu comentei no início que o Juninho deu, onde ele apontava exatamente como queria fazer, como achava que tinha que fazer. Eu falei, tá aí o cara que nós precisamos, é esse aí. Cheguei a falar em algumas entrevistas, Juninho é a minha versão 2.0, é a versão melhorada. Quem gostou do que eu falei em 2020, escuta o Juninho e quem escutou votou nele. Tudo que a gente tratava, mesmo que não fosse em conjunto, nós tínhamos um ponto em comum de aceite. Isso era importante. O Saulo tem uma história, os Calazans tem uma história, tem seu Etus Calazans, que é uma lenda aqui da cidade. Eu tenho a certeza que o Saulo, para o mestre, melhor é o discípulo, eu vejo isso. Que o Saulo não vai manchar a imagem do pai. O Juninho, pela mesma forma, assim, tem algo muito maior para perder. E assim, acredito na competência dos dois também. Então, a soma disso aí, de caráter, de pessoas de bom caráter, com competência, para transformar a cidade numa cidade melhor. Vou deixar aqui para você no para-brisa aqui. Falou, amigo. Candidato a prefeito pelo Partido Novo, viu? Aí, cara, uma amiga nossa em comum falou, Fred, você olhou com o Juninho? Ele tá sendo candidato. Eu falei, cara, eu nem sabia que o Juninho ia ser candidato. Não tava nem sabendo. E assim, cara, as coisas que o Juninho faz são muito certas, sabe? Eu falei, cara, esse é o cara... Aí eu fui mais por acreditar no candidato. Não é do meu amigo Juninho, mas é que eu achava que era o cara que ia ser realmente bom para Sete Lagoas, que eu amo Sete Lagoas. Cara, traz todo mundo pra cá, vem todo mundo pra cá, e abracei a campanha dele. Não tinha equipe, tinha nada. Só pra contar numa mão, assim, na verdade, ele
ele veio na campanha, né, com o Fred entrou primeiro na campanha, e o Fred conhece um pouco do meu trabalho, acabou entrando em contato comigo e coincidiu, né, que o Juninho já me conhecia também, já tinha essa relação e formou, né, ali primeiro um trio, depois foi chegando mais pessoas, né, mas inicialmente eram somente nós três mesmo aqui. A gente tinha pouco tempo, né, a forma que as coisas se desdobraram, o Juninho e o Saulo tiveram muito pouco tempo para poder mostrar quem eles eram, né, e o desafio nosso era esse, mostrar quem eles eram no menor tempo possível e para o máximo de gente. Cara, foi tudo muito rápido. Eu fiz a logomarca baseada no novo e eu quis jogar com a camisa da seleção, que é uma coisa que todo mundo gosta, acha massa, né? Então eu quis pegar um layout mais puxado para a camisa da seleção, sacou? O Juninho, cara, ele tem um negócio. Ele falou que vai fazer, ele pega e faz. Ele não espera ter o cenário perfeito, não. Ele pega e faz com o que tem. E assim, a gente começou com câmera, não, vamos fazer com um celular mesmo que vai ser mais rápido. E quando viu, já tinha mais de 100 vídeos gravados, né? Bingo foi numa sentada. Sentei ali, tem uma máquina que chama Push, você toca tudo nela. Na verdade, aquele não seria o Dingo, era só pra gente, né, começar. Aí pegou o Marcão, que né, tava com a gente no vídeo e tal, e o Saulo, que era candidato, ele falou, faz o tri, tá, e fui tocando. Ele fez uma coisa meio Tijuana, que a gente queria mostrar uma tropa de elite, mas não uma tropa de elite, né, nada disso. Uma tropa que se juntou e né, pra chegar chegando. E foi engraçado, cara, que o Juninho colocou os vereadores na frente da campanha dele. Cara, eu me desgastei muito no começo, tipo, eu queimei a largada exatamente por isso, que tipo, era 17 vereadores me ligando o tempo inteiro, eu descobri meu telefone, os caras descobrem. Foi surpreendente, deu a gente toda a estrutura, a qual não tive, né, na primeira legislatura a qual eu concorri, não tive essa estrutura tão modernizada a qual recebi dessa segunda que tentei ao lado de Juninho. Primeiramente, um comitê muito bem estruturado, profissionais de alta capacidade nos dando totalmente assistência, material de primeira qualidade, até bottom, que eu nunca tive na outra campanha, esse eu recebi bottom com bastante sobra, bandeiras de colocar também a gente recebeu, então foi assim, uma campanha bem estruturada. A gente gravava no estúdio, né, a fotografia, e depois que soltou o material, a gente fazia alguns vídeos também dentro do comitê. O que você tá fazendo aí, prefeito? Campanha, sem fundo partidário. É mesmo? É assim que faz, sabia? Aqui, ó, um prefeito que não põe adesivo, ele não pode cuidar da cidade, viu? Ela veio aqui com todo carinho do mundo declarar o seu apoio. Nós não temos fundo partidário, então Santa Cruz vai ser gerida assim, com a mão na massa. Prefeito e vice-prefeito fazendo a cidade acontecer. Nós não estamos no horário obrigatório, na rádio e na TV, mas nós estamos nas ruas. Nós não temos coligação. Esse fato nos permite ter tranquilidade e autonomia de entrar sem rabo preso. Tá vendo essa bandeira aí? Cada bandeira dessa custa em torno de R$200. Muitas pessoas estão me perguntando onde é que eu vou colocar as nossas bandeiras nas ruas. Eu não tenho coragem de fazer isso com o seu dinheiro. Eu não vou usar bandeiras. Se a gente quer fazer a diferença na prefeitura, a gente precisa começar a diferença desde já. Provavelmente vai ser a chapa com menor recurso financeiro. E é bom que a população acompanhe lá no Divulga Cande diariamente para perceber o gasto de cada... Provavelmente não vai ser, rapaz, porque nós não temos nenhum real de fundo partidário. Nenhum, isso é verdade. Tá? Não, provavelmente não. Vai ser. Tá? A nossa chapa vai ser a menor. Nós não temos nenhum real do partido, nenhum real do fundo partidário, então nosso recurso é 10 vezes menor. Ali a questão não era dinheiro, não era partido, não era ele ir pela primeira vez, a questão ali era a fé completamente. Aí foi a mão de Deus. Aí foi Davi e Golias. Então ele foi realmente com a bênção de Deus. Porque assim, ele foi sozinho, né? E a gente foi realmente orientando ele nessa questão, conversa com Deus, se é de Deus mesmo. Porque na verdade foi aprovado lá quase no finalzinho, né?
Eu falei com ele assim, você tem que andar muito para as pessoas te conhecer, porque tem muitos que não te conhecem, sabe? Você é gente boa, como é que você é filho de Sinonô, tal, mas precisa te conhecer para saber quem você é realmente. Eu falar muita coisa com ele, sabe? Falei assim, você tem que andar, anda mesmo e educar já é demais, né? Sabe muito bem conversar, tratar as pessoas. Então eu incentivava ele mesmo. Era um desafio muito grande, a gente tinha uma montanha para escalar, né? E aí eu falei, Juninho, vamos fazer um stories aqui na pracinha São Pedro, tem uma pracinha aqui, né, perto da igreja. E aí a gente foi a pé aqui andando e a gente chegou lá na pracinha e eu fiz um Reels, né, um vídeo dele com o celular mesmo, filmei. E aí tinha algumas pessoas na praça, uns idosos, né, mães com os filhos e tal. Eu falei, Juninho, vamos abordar essas pessoas. E todos que a gente abordou falou assim, cara, conheço seu pai, conheço sua família, já ouvi falar de você. E eu vi que ali ele teve um clique, né, assim, tipo, dá pra fazer, né, e eu falei assim, cara, a estratégia é essa, é conversar com as pessoas, é ouvir as pessoas, você não tem que fazer nada diferente disso. E aí ele começou esse gás, assim, né, essa energia que ele já tem natural, acho que ela ficou muito mais potente. Onde eu corto o cabelo, o pessoal pediu a presença dele, aí eu liguei na mesma hora, fiz chamada de vídeo e foi bacana porque lá é um salão enorme e o pessoal pediu a presença dele e ele foi lá. Eu pude ver e presenciar muitas vezes o carinho que ele tinha com as pessoas, sem nenhuma diferença de igualdade social, financeiro. Ele tratava todo mundo de igual para igual, tanto os da periferia quanto os da cidade, né, do centro ali, o meio do centro, como da periferia. O Juninho, ele é único, ele é um só. O que ele é comigo, ele é com você, ele é com a população que mora em periferia, ele é com os grandes comerciantes, os grandes empresários. Ele é essa pessoa. Além do carisma que ele tem com todo mundo, ele tem carinho desde da faxineira, seja quem for. Ele não olha status, não olha nada. Se ele gostar de você, pronto. Você ganha um amigo fácil. E uma coisa assim que me impressionou muito nele é não falar mal das pessoas. Entende? Todas as pessoas que você conversa, ele tem um motivo de falar da vida de alguém. Essa coisa na vida do Juninho me impressionou muito. E eu falei isso para ele um dia. Falei, cara, eu sou impressionado com a sua pessoa. Porque você é uma pessoa que não fala mal de ninguém. Você não fala mal de ninguém. E quando alguém fala mal de alguém perto dele, ele diz, mas talvez a pessoa não estava bem. É incrível isso. Todo mundo que tinha um contato com o Juninho absorvia essa energia da campanha, sabe? E acreditava nas ideias que ele propunha. Vende energia, certo? Ele vende energia positiva. Ele é um cara que tem um dom, entendeu? De vender energia. Isso é muito importante de quem lidera. O líder tem que ser líder e tem que ter energia para fazer as outras pessoas fazer o trabalho que tem que ser feito. Muito grande. Então a pessoa conversava com o Juninho e saía entusiasmada, a gente fala assim. A forma de comunicar, a forma de tratar as pessoas e a seriedade. Porque normalmente tem um político antigo que mente muito. Ele não, ele fala com seriedade, com sinceridade e ele vende muito bem isso. Cara, ele convenceu a minha esposa a ser cabo eleitoral dele, sem pedir. Ele é muito, assim, carismático, ele é uma pessoa, assim, que... Ele é muito humano, amigo de verdade, você vê que ele conversa com as pessoas de verdade, né? Muito simples, a simplicidade, acho que a palavra é a simplicidade, né? Muito carisma, ele é muito, assim, uma pessoa, assim, que a gente quer estar do lado. Né? Uma pessoa assim que conversa, ele explica, ele ensina a gente, né? Fomos em cada bairro de Sete Lagoas, rodamos cada região. Vini Juninho, e acho que as pessoas também se identificaram nisso nele. É uma pessoa simples, ele é muito simples. Foi muito levantada essa questão, porque ele é herdeiro, porque algumas pessoas até julgam, né? Falam, a pessoa não trabalha, não sabe da vida do cara, não sabe, não tá com ele ali. Né? Ele é uma das pessoas que mais trabalha, assim, que eu vejo, assim, diariamente. Algumas pessoas falavam assim, eu conheço ele por ele ser uma pessoa que herdou bens financeiros do pai.
por exemplo. E assim, eu falava, não, realmente, ele herdou bens, mas ele é uma pessoa que sempre trabalhou, né? Ele sempre estudou. Porque as pessoas pensavam que o Juninho, no fato, né, que a cidade fala assim, o herdeiro é um cara rico. Então, quando a população, né, de classe periférica começou a ver o Juninho, eles viram com um olhar diferente, que era totalmente diferente aquelas palavras que chegavam no ouvido deles. Um rico nunca desce, nunca abraça, nunca pega a mão. Então, sim, quando eles passaram a conhecer, eles viram que é totalmente diferente aquilo que chegou aos ouvidos. Então, esse diferencial do Juninho ir até a classe periférica, descer, conversar, mostrar quem ele é, fez total diferença. Citar o Zema como exemplo, entendeu? Que pega o patrimônio pequeno e administra ele sem lesar as pessoas, sem lesar o Estado, sem lesar ninguém, e multiplica ele, é uma pessoa que sabe administrar. Tem muito pai que deixa 7 Lagoas inteira para ele, de um dia para o outro ele joga tudo fora. Juninho jogou? Então ele é sábio. Então o Juninho é sábio. Vai bater em Juninho em cima de quê? Ah, Juninho é um cara muito austero, é um cara que faz economia. Que bom, é isso que nós precisamos para o município mesmo. É isso que nós precisamos, é esse tipo que nós queremos na 7 Lagoas. Que faça contenção de despesa, que faça melhor investimento, que saiba investir. Isso você sabe que não sobra. Você no comércio, você vê muita fofoca. Eu nunca vi uma fofoca contra o Juninho. Então, assim, tá faltando um pouco de ousadia, de ter um pouquinho de humildade, entender que 7 Lagoas, ela tem potencial, mas não tem potência. O único candidato aqui que pode falar e vai cumprir, que não tem compromisso político com ninguém, sou eu. Então eu quero fazer um diagnóstico, não posso falar do que eu não conheço, posso ter surpresas negativas e positivas. Eu não fico contando quantas pessoas eu emprego. A questão é que eu emprego, pago bem, pago direito. Não tive nenhum processo trabalhista. Os meus funcionários não são meus funcionários, são meus amigos. Tenho colaboradores que estão há 40 anos, desde a época do meu pai. Só por isso que eu quero ser prefeito, para que a minha cidade tenha o valor que ela mereça. E todos nós seremos favorecidos. Imagina isso, contemple isso. Um petista falar que vai votar num cara de extrema direita. Você imagina isso, cara? Um cara que conseguiu fazer uma proeza dessa? Sou de 7 Lagoas, meu comércio é em 7 Lagoas, minha família mora em 7 Lagoas, então eu preciso que a cidade funcione. As minhas promessas são coisas que já existem em outras cidades, eu só vou copiar. Nessa eleição, eu conheci gente que não tem lugar para morar, eu conheci esgoto a céu aberto, eu conheci mãe fora de creche, coisas que quem é fora da política como eu, não conhecia de perto. O prefeito ele não tem partido acima da cidade. O prefeito ele não tem ideologia acima da cidade. Eu, como prefeito, eu sou um servidor e vou pegar o Pires, sim, e vou em Belo Horizonte, vou em Brasília e vou nas cidades ao redor que já estão fazendo o que 7 Lagoas precisa. Capacitação, desburocratização, porque o dinheiro de 7 Lagoas tem que ficar em 7 Lagoas. Eu sou bairrista. Muita gente comentou, falou assim, Léo, eu acabei de assistir o debate dele, ele acabou de ganhar meu voto. Meu voto e da família inteira. Cheguei aqui às 7h30, pediram para me chegar 7h15, né? Cheguei 15 minutos atraso. O debate começa às 8 horas. O debate é 8 horas, né? O debate vai começar às 8 horas. Eu tô aqui e fui privado de participar. Desse debate. Vai ser isso que vocês vão fazer que vai me desanimar, não. Pelo contrário. Vocês acabaram de me dar uma dose de ânimo. Que eu precisava para essa reta final. A nossa primeira carreata foi maravilhosa. E nós assumimos ali o som na frente da caminhonete, fizemos uma carreata bacana em 7 Lagoas, vibrante. Olha, quem participou gostou demais. E a gente chegou a se emocionar, assim, né? O tanto de pessoas que abraçaram a campanha, né? Assim, sem nenhum... Né? A gente ouve falar, né? Muita gente paga para ir na carreata, paga para colar um adesivo, paga para fazer tudo na campanha. E o Juninho não. As pessoas vinham porque olhavam para ele, acreditavam, compravam a ideia. E na carreata isso ficou muito claro. Participei da primeira carreata. Até ele, acho que acreditou nisso. Depois da primeira carreata, que teve mais de 200 carros.
Então, ou seja, quando a gente viu, quando eu comentava com algum amigo meu, eu ligava para ele, pedia a pessoa, falava, manda um áudio aí. O pessoal já falava, assim, não, eu já tô com ele. Depois dos debates, da carreata, de repente fez um boom. Todo mundo chegava perto de mim, eu vou votar no Juninho, eu vou votar no Juninho, eu vou votar no Juninho. Eu e o Juninho estávamos ali na frente da caminhonete junto com o Sidney e o irmão dele fazendo um barulho danado e entusiasmado, todos voluntários. O Juninho ainda arrumou a carreta furacão para tocar junto com essa carreata. Eu não sei quantos carros tinham, mas eu com o microfone na mão não deixei passar a oportunidade não. Toda hora que virava uma curva eu falava, agora já são 200 carros, e aumentava o som. Já passa de 250, eu sei que nós paramos Sete Lagoas. Aquele momento foi um momento bonito. E, cara, se essa campanha tivesse sido, sei lá, 2 meses mais antes, ele tinha chegado bem mais na frente. Quiçá em primeiro lugar. Viu? Pena que o tempo foi muito pouco, que não deu pra gente alcançar o todo de Sete Lagoas. Entrou tardio na campanha e com recurso escasso pelo fato de ser recurso próprio, sabe? Mas acredito que serviu demais de experiência para ele. A população estava mudando, o povo já estava mudando, e nasceu no centro, já estava nas periferias, certo? Faltou um pouco de tempo para ele. Porque, imagina, se o povo conhecia direito, se ia ter comunicado muitas pessoas que eu não conhecia, ele já tirou 22 mil e do próximo, então? Você não pode desprezar 21.886 votos. É um número muito expressivo para quem nunca participou de uma eleição. Foi quase uma vitória mesmo, assim, porque ele teve pouco tempo de campanha. E depois da carreata, do debate, ele deu um boom, deu um impulsionamento. Então, acho que se ele tivesse mais um mês de campanha, não sei se o resultado seria o que foi, não. É um pedido para eles. Vamos continuar. Apesar de difícil e tal, né, de pedalar essa bicicleta pesada, mas vamos continuar. Né, que seja eles, que seja apoiando alguém, não vamos abandonar não, porque foi uma campanha muito vitoriosa e foi mesmo. Para ele não desistir, ele foi gigante nessa campanha, nessa eleição, porque uma pessoa que nunca candidatou a nada, nem a vereador, ter praticamente 22 mil votos é muita coisa, e para ele não desistir, está no caminho certo. Juninho, mantém na política, certo? Que você tem perfil e Sete Lagoas precisa de você. Sete Lagoas precisa do Sete Lagoano que tem o perfil do Juninho. Ele nunca negocia os valores dele, ele nunca negocia o Deus dele. Eu creio que se ele seguir nessa jornada com honra, com clareza e sendo grato às pessoas que o colocaram lá, ele vai muito além do que ele pode imaginar. E ele teve uma votação surpreendente, porque quase 22 mil, foram 22 pessoas que depositou a confiança nele, e continua a caminhada e nunca desiste, porque tem 22 mil pessoas que plantaram essa esperança, que acreditou. Se ele vier em outras campanhas, a gente está aí, vamos trabalhar muito, e agora com um tempo melhor, sabe? Porque nós tivemos pouco tempo de trabalho, né? Sabe, ele pode trazer uma influência positiva, sabe, muito mais além do que ele pensa. Assim, além dos colaboradores que ele tem, além das empresas, além da família dele, né, essa verdade que ele carrega, isso que ele acredita, sabe, as coisas que ele aprendeu, as vivências que ele tem, ele pode trazer isso para Sete Lagoas todo, para a população inteira. A gente viu realmente que Deus entrou
e diz, olha, eu vou apresentar você para Sete Lagoas. Foi o que aconteceu. A fé dele foi muito grande, que Deus abriria essa porta para ele, para que ele pudesse realmente, né, encarar a política como foi encarada. Ele tem que continuar, entende? Porque assim, a ideia dele é muito boa para Sete Lagoas. Mas ele não pode recuar em hipótese alguma agora. Agora é manter as convicções, ele ainda é jovem, pode contribuir com Sete Lagoas, isso também vai motivar outros jovens a participarem. São dessas pessoas que Sete Lagoas tem que se cercar agora. Novas, bem intencionadas, que querem melhorar Sete Lagoas. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se nós tivemos 21.886 votos, cada um colocou uma pedra em algum local e te aceitou e fez campanha para você, comprou a sua ideia. Não deixe esse pessoal esfriar, não. Mas é um novo nome. 21 mil votos política, né? Em Sete Lagoas, né? Expressivo, né? É expressivo. Pela primeira vez também. Pela primeira vez é expressivo. Ele pega um nicho que existe na cidade de eleitores mais conservadores, mais tradicionais. E ele também tem que aprender a cuidar disso, né? Se credencia para algumas coisas, assim. Sim. Eu acho que ele foi o outsider, vamos dizer, que entrou e que sai grande. Né? Tem um expoente, né, um ativo político que se deu bem nessa eleição com a derrota, foi o Juninho Sinonô. E tem uma personalidade muito forte. Verdade. Você gostando ou não, você vê que ele tem essa personalidade, fala o que pensa. É o jeitão dele ali, né? E agradou muito, né, a boa parte da população, porque há muito tempo a gente não tinha um terceiro candidato, um terceiro lugar tão próximo e tão com expoente de voto como o do Juninho Sinonô. Olha que eu já frequentei muito banco de escola, mas aqueles 45 dias de campanha foi, sem sombra de dúvidas, o período que eu mais aprendi na minha vida. E eu quero agradecer à população de Sete Lagoas por esse aprendizado inesquecível que eu tive. Eu quero agradecer não somente às 21.886 pessoas que votaram em mim, mas a todas as pessoas, a toda a população, porque por onde eu andei eu fui bem tratado. As pessoas nos recebiam de coração aberto, dispostas a ouvir, dispostas a conversar, a trocar ideias. E foi uma experiência que eu vou guardar para sempre no fundo do meu coração. E eu que nasci em Sete Lagoas, eu fui criado em Sete Lagoas, eu moro em Sete Lagoas, eu construí toda a minha vida pessoal e profissional aqui em Sete Lagoas. E agora eu tenho uma dívida, eu tenho uma gratidão, eu tenho um compromisso muito maior com essa cidade que eu tanto amo. Muito obrigado a você, muito obrigado a todas as pessoas que votaram em mim, muito obrigado a toda a população, muito obrigado à minha amada Sete Lagoas. Sete Lagoas, cidade de belezas mil. Sete Lagoas, culta, sonhadora e gentil. Terra bendita de progresso e tradição. Sete Lagoas centenária, és dona do meu coração. Está a cruz do Redentor.